turma, eu sou o professor Souto, estamos começar com termologia e termometria. Física térmica, tá? Vamos entender primeiro o que é temperatura. Turma, temperatura é medida de grau de agitação molecular. É isso que é temperatura, tá? Se nós temos aqui nível do mar líquido a 0 a 10 graus, por exemplo, né? Nível do mar. Se nós aquecemos esse líquido para 100 graus, significa que aumentou o grau de agitação molecular, certo? Então, o que acontece? Aqui dentro, né, se nós formos analisar a molécula, o grau de agitação tem a ver com a velocidade de movimentação molecular, tá? E velocidade tem a ver com a energia cinética. Então, se perguntarem alguma coisa com relação à energia que predomina, é a energia cinética. Por quê? Nós temos na energia mecânica energia cinética e energia potencial, né? A maior quantidade de energia que a gente pode trabalhar aqui é a energia cinética, visto que a energia potencial ela é muito pequena, ela é quase desprezível, que é a energia de posição, tá? Então considera, quando você fala em temperatura, medida de grau de agitação molecular, nós vamos medir a temperatura através da energia cinética também das moléculas. O que seria o calor? O calor é a energia térmica em trânsito. Calor é energia. Então eu vou só falar, você vai gravando isso, que fora disso não há salvação, tá? Se tiver alguma coisa fora disso que eu falei aqui, está errado. Então, por exemplo, calor. Energia térmica em trânsito motivada pela diferença de temperatura entre dois corpos. Então agora vamos ver uma coisa. Eu tenho um corpo A e um corpo B. Então repare nesse detalhe, que é isso que os examinadores têm pedido muito. Esse conceito. Turma, vamos supor que esse corpo tenha 100 graus Celsius. 100 graus Celsius. E esse corpo 5 graus Celsius, tá? Nós podemos dizer então que esse corpo é a fonte quente e este corpo é a fonte fria, certo? Certo. Calor é energia térmica em trânsito motivado pela diferença de temperatura entre dois corpos. Então nós teremos aqui uma transferência de calor da fonte quente para a fonte fria. Agora tome cuidado. Tome cuidado com o seguinte. Isso ocorre de maneira espontânea, tá? Vamos pensar na geladeira. Essa daqui é a geladeira da sua casa. Geladeira. Ô, turma, a geladeira, a temperatura está aqui a 2 graus Celsius, vamos supor, e lá fora nós temos aí 30 graus. Vamos dar um exemplo de um lugar bem quente. Tá? Uma cidade onde está perto de um, sei lá o quê. Uma coisa bem quente, tá bom. Aí, o que acontece aqui, turma? O calor, ele sai da fonte fria para a fonte quente, né? Que é a parte externa. Aqui a parte externa não é a fonte quente e aqui a parte externa não é a fonte fria. Então cuidado com esse tipo de pergunta, porque quando nós temos aqui um compressor, um sistema de motor, aí eu consigo inverter o sentido do calor, tá? O calor sai da geladeira. Então cuidado. O calor aqui vai da fonte fria para a fonte quente, tá? E aqui o calor da fonte quente para a fonte fria. Então, professor, como é que é? É assim, o calor ele vai da fonte quente para a fonte fria de maneira natural, tá? Aqui é uma forma natural.
espontânea. Aqui não. Aqui eu preciso, é de uma maneira artificial. Eu preciso de um motor para fazer isso. Só que caiu lá uma alternativa. O calor sempre vai da fonte quente para a fonte fria. Ó, repare. O calor sempre vai da fonte quente para a fonte fria? Falso. Então, cuidado com isso, tá bom? Vamos fazer alguns cálculos agora. Eu vou mostrar como é que se calcula a temperatura. Turma, agora vamos falar de temperatura. Então, temperatura mede o quê? Temperatura é a medida... Temperatura é a medida de grau de agitação molecular, tá? Um aparelho usado para medir a temperatura é o aparelho chamado termômetro. O termômetro, ele é utilizado para medir temperatura. Então, por exemplo, nós temos aqui um termômetro de mercúrio ou termômetro de álcool. Para falar a verdade, nós temos assim, ó, aqui tem uma estricção, um afunilamento, aqui é um bulbo, né? E nesse bulbo aqui nós temos mercúrio, por exemplo, Hg. O que acontece quando você coloca o mercúrio em contato com um corpo quente? Ele dilata. Então aqui tem um bulbo, aí esse líquido dilata e ele vai subindo e você vai associar a essa altura da coluna de mercúrio a uma temperatura que eu vou chamar de θ. Tá? Então aqui a altura da coluna de mercúrio, eu vou associar a temperatura θ, tá bom? Então, uma coisa, esse desenho aí. Pode ser qualquer substância, no caso o álcool também usado muito em laboratório, tá? Tem o termômetro digital, que ele recebe calor, aí pelo calor ele altera a resistência, pela alteração da resistência altera a corrente, que por sua vez ele mede a temperatura. Mas o que cai em vestibular é o termômetro mesmo, porque... Por que cai termômetro assim, professor? Porque... Além do que, temos os termômetros eletrônicos, mas o termômetro, o importante é entender a parte física, né? Isso daí que é importante, o raciocínio lógico da física, tá? A escala Celsius, sem entrar em detalhes, vou direto ao que cai, que tem perguntado nos vestibulares. Essa é a escala Celsius, tá? Então eu escrevo assim, a escala Celsius, tá? A escala Fahrenheit, então é Fahrenheit, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Essas três escalas você obrigatoriamente precisa conhecer. Essa escala Kelvin, também conhecida como escala absoluta, tá? Muito bem. Aí já vou explicar, absoluto é porque tem o derivado e o absoluto, né? Nós vamos pegar aí a escala Celsius primeiro. Primeiro, uma substância referencial é a água, tá? Então vou colocar aqui, a substância de referência é o estado físico da água, tá? Então nós temos aqui o chamado ponto de gelo, tá? Vou colocar assim, ó, ponto de gelo. E aqui ponto de vapor. Ponto de gelo e ponto de vapor. Tá? O ponto de gelo, a pressão de uma atmosfera, nível do mar, isso aqui nível do mar. A temperatura aqui é 0, ponto de gelo. E o ponto de vapor, né, de 100 graus. Tá? 100 graus Celsius. Associada à escala Fahrenheit, tem toda uma história aí da temperatura, não sei o que lá, mas isso daí não se preocupe. É só conhecer que a escala Fahrenheit ela vai de 32 graus Fahrenheit até 202 graus Fahrenheit, que é usado muito em outros países, né? A escala Kelvin é a escala que vai de 273, isso é para facilitar o cálculo, até 373. A escala Kelvin não se usa o termo grau, tá? Então é 373 Kelvin, 273 Kelvin. Repare aqui uma coisa. A temperatura absoluta, ela é usada da seguinte maneira.
faz-se um resfriamento de um líquido ou de algum material. Quando houver a velocidade das partículas, porque temperatura era o que mesmo, turma? Temperatura não é medida de grau de agitação molecular? Então, quando as partículas têm velocidade, então quando a velocidade de vibração das moléculas for igual a zero, nós estamos no zero absoluto, tá? O zero absoluto. Isso é importante. Então, quando, por exemplo, um metal foi refrigerado até o zero absoluto, o que aconteceu? Toda aquela energia cinética de agitação molecular foi transformada em luz. Dá para imaginar? Você resfriando um metal e ele começa a aparecer iluminado. Então, no futuro, imagina, né, como é que vai ser a nossa iluminação. Não vai gastar energia quase que nenhuma e vamos ter iluminação. Bom, uma coisa importantíssima. A escala Celsius é a escala dividida em 100 partes. Aqui nós temos 100 divisões, tá? 100 divisões. Aqui a escala Kelvin também é a escala dividida em 100 divisões. Portanto, se lá o examinador falar escala centígrada, pode ser o Kelvin ou pode ser o Celsius. Não dá para saber. Então, se eu falo escala 10 graus centígrados, eu não sei se é escala Kelvin ou escala Celsius, tá? Então, estaria errado falar assim. Então, turma, a escala Fahrenheit é a escala dividida em 180 partes, né? Vamos entender aqui. Então, a distância entre as marquinhas aqui é menor do que na escala Celsius e Fahrenheit, tá? Então, aqui nós estamos dividindo em 180 partes. E aqui é dividida a escala em 100 partes, tá? E aqui também dividido em 100 partes. Vamos utilizar agora o Teorema de Thales para a gente. Então eu vou apagar a lousa, enquanto isso o Tião dá uma organizada aí. Eu vou apagar a lousa e nós vamos equacionar, vamos trabalhar com as equações de transformação entre as unidades de medidas de temperatura. Turma, primeira relação entre Celsius e Kelvin, a escala absoluta. Repare, ambos 100 partes iguais. Olha aqui, ó, 0 mais 273, 100 mais 273, tá vendo? Então, como é que eu organizo a escala Kelvin? A escala Kelvin é a escala Celsius mais 273, tá? Celsius mais 273. Ixi, Maria. Calma, neném. 273, tá? Então, essa é a relação entre a transformação de Kelvin para Celsius. Obviamente, podemos trabalhar que Celsius é igual à temperatura Kelvin menos 273. Tá? Então, é isso para começar que você precisa saber. Agora, a relação entre o Celsius e o Fahrenheit, que eu vou ter um pouquinho mais. Só um pouquinho mais de trabalho, mas é bem fácil, são segmentos proporcionais, tá? Teorema de Thales. Pode. Turma, agora a relação entre Fahrenheit e Celsius. Ó, Celsius e Fahrenheit. Segmentos proporcionais. Olha que eu vou pegar este segmento, o tamanho do segmento no termômetro, a altura da coluna de mercúrio, por exemplo, ou coluna de álcool, ou coluna de alguma coisa. A altura da coluna de um determinado, no caso, vamos falar de mercúrio, vai. A altura da coluna de mercúrio está para esta altura da coluna de mercúrio. Esta altura da coluna de mercúrio é proporcional a essa daqui, tá? Teorema de Thales. Você tem lá os segmentos paralelos. Essas medidas são proporcionais, tá? Tá vendo essas três retas aqui, ó, são paralelas. Então, esses segmentos são proporcionais. Se você pegar essa medida aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um gráfico. Turma, eu tenho um gráfico lá, o eixo Y. Se eu for do número 2 até o número 8, quanto que eu andei? Eu andei 6, né? Então, você faz 8 menos 2, não é assim? Então, é isso que eu vou fazer agora, ó. Então, presta atenção. Então, eu vou pegar aqui e vou escrever assim.
este segmento menor, que vai ser θc menos 0, já que é θc menos 0, você pode já colocar só o θc, tá? Igual 100 menos 0, é proporcional ao segmento maior, tá? Então, 100 menos 0. Assim como essa medida menor, θf menos 32, então, θf menos 32, dividido por 212 menos 32. 212 menos 32, tá? Isso, então, vai dar θc dividido por 100 é igual a θf menos 32 sobre 180. Agora, repare. Simplificando por 10 do lado direito. Simplificando por 10 do lado esquerdo. Simplificando por 2 do lado direito, que vai dar 9. E dividindo por 2 do lado esquerdo também, nós temos, esta é a fórmula da transformação de Celsius em Fahrenheit. Tá? Tudo bem? Turma, uma pergunta que tem caído muito é assim: em que momento as duas escalas se igualam numericamente? É algo estranho de se pensar, né? Visto que os números são diferentes. Só que você tem que lembrar que a escala da escala, né, é diferente. Aqui ela é dividida em 100 partes, nos Celsius, e aqui 180. Então, vamos chamar, aí ele pergunta assim: qual temperatura obteremos a mesma leitura? Então, em qual temperatura obteremos a mesma leitura? Então, vamos chamar isso de θ, simplesmente. E vamos substituir aqui na equação. Então, o que a gente vai ter? Temperatura dividido por 5. Temperatura menos 32 sobre 9. Vamos multiplicar em cruz. Então, aqui, multiplicando em cruz, vamos fazer assim, vai ficar 9θ igual a 5, que multiplica θ menos 32, tá? Aplicando aqui a propriedade distributiva, a gente encontra 5θ menos 5 vezes 32, né? Então vai ficar 9θ é igual a 5θ menos 32 vezes 5, quanto dá? Ó, 32 vezes 5, faz aí de cabeça. 5 vezes 2, 10, 1. 3 vezes 5, 15. Então é 160. Então menos 160, tá? Repare, agora eu vou jogar o θ para o outro lado, o 5θ para o outro lado, para a gente isolar o θ e poder calcular qual é a temperatura em que a leitura seria a mesma e qual seria essa leitura. Então vamos lá. 9θ, passa o 5θ para o outro lado, ele passa subtraindo, né, turma? Então é menos 5θ igual a menos 160. Tá? Aí fica 4θ igual a menos 160. Tá? O θ, vou passar agora, o 4 está multiplicando, vamos passar dividindo, então menos 160 dividido por 4. Que vai dar menos 40 graus. Então, eu respondo o quê? Que a leitura poderá ser menos 40 graus Celsius ou menos 40 graus Fahrenheit, tá? Então, isso é importante você saber. Aí o aluno me pergunta: professor, mas como pode? Pode porque as escalas são diferentes. Aqui nós temos 180 divisões e aqui nós temos 100 divisões, tá? Chega um momento que é como se uma alcançasse a outra, tá? Então, é assim, é como se você tivesse dois carros, um com uma velocidade maior e uma velocidade menor. Ó, o cara que está atrás, ele está com uma velocidade maior. Não vai ter um momento em que ele vai alcançar o da frente? Então é a mesma coisa, tá? Seria a mesma ideia. Não a mesma coisa, claro, mas assim, para você aceitar pelo menos essa situação. Turma, essa temperatura aqui, quanto que daria então na escala Kelvin? A escala Kelvin não é a escala Celsius mais 273? Né? Então eu faço
temperatura Kelvin, daria menos 40 mais 273. Então, quanto dá temperatura Kelvin igual 273 menos 40, 233, não é verdade? 233 Kelvin. Pronto. Então você consegue transformar. Só para terminar, complementando essa aula rapidinho, se nós tivermos uma quarta escala qualquer, vamos supor, eu tenho aqui a escala Celsius e uma escala qualquer, vamos chamar de escala R, tá? Então, escala grau R. E a escala grau R, ela vai de 5 até 85, tá? Você vai fazer a mesma coisa, tá? Como é que eu montaria essa relação? Ficaria θc, aqui é 0, aqui é o 100, né? 100 graus Celsius. Os ponto de gelo e ponto de vapor, também na escala R, tá? Como é que nós faríamos, então, para montar uma relação entre essas duas? É fácil, vou pegar aqui o pedaço menor, θc menos 0, que vai ficar θc, 100 menos 0, que a gente sabe que é 100, e aqui nós temos uma temperatura R, né? Vamos chamar θr, então fica θr menos 5, tá? E 85 menos 5. Simplificando, ficaria θc sobre 100. Aqui é 80, né? Ó, então ficou 80. Tá? Aqui é θr menos 5. Entendeu? Então é só você pegar os segmentos. Ele pode colocar o que ele quiser aqui desse lado. Se ele quiser pela altura, em centímetros, você faz a mesma coisa, não vai mudar nada. Aqui eu simplifico, ó, por 10 daria isso daqui agora é só conta, né? Por 2 daria 4 e 5, então ficaria aqui 4 e aqui ficaria 5, tá? Tudo bem? Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, em centímetros, em vez de ele colocaria lá a altura em centímetros, pronto, poderia ter a mesma coisa, não muda nada.